Tá na Band? Presidente, que momento legal do Fluminense. Futebol começa maravilhosamente bem em 2020. Como é que você vê esse momento do futebol do Fluminense? Eu acho que a gente está construindo um trabalho ainda, né, Edilson? Eu até dei uma entrevista para Carlinha Matera lá em Moça Bonita, na Rádio Band News, dizendo que o que me deixava mais satisfeito era que em 3 rodadas, com 3 times diferentes, a gente, 3 escalações diferentes do Fluminense, em razão da curta pré-temporada que nós tivemos, nós já conseguimos pelo menos manter um padrão de jogo, né? Já se vê que o trabalho do treinador aparece, independente dos jogadores que estão entrando no campo. E isso vai continuar, assim, já até para antecipar a torcida, a gente vai precisar continuar fazendo esse revezamento nesse início, porque nós tivemos 7 dias de pré-temporada, é muito pouco, né? O Atirson, que foi um grande atleta profissional de futebol, sabe disso, né? Quase nada, e em razão desse tempo curto, a gente fez 3 lesões de início, que era o ataque titular que estava treinando, era o Marcos Paulo, o Evanilson e o Caio Paulista naquele momento. Os primeiros 3 jogadores que ele botou já se lesionaram. Então o Ganso está fazendo, por exemplo, um trabalho de reequilíbrio muscular, está fazendo com a fisiologia e com a musculação, com a fisioterapia, para poder estrear em melhores condições, né? O Nenê acabou sendo poupado nesse jogo aí de Moça Bonita, como outros jogadores, foram promovidas 6 estreias. Então assim, a gente tá olhando para um trabalho de longo prazo. O grande problema do calendário do futebol brasileiro e por que não sul-americano é que você imagina que daqui a 15 ou 20 dias a gente já vai estar jogando competições eliminatórias como a Copa do Brasil e a Sul-Americana, com tempo de preparo curto e com o campeonato já jogando de 3 em 3 dias, né? Então é muito difícil, a gente está bastante focado em cuidar dessa parte física dos jogadores, né? E o trabalho está sendo muito bem desenvolvido, estou bem feliz. Ok, vamos abrir para os nossos comentaristas e também. Primeiro, dar um abraço nesse cara aí, cara, que tem maior admiração por ele. Eu também, meu amigo. Eu tive o prazer de participar de um evento de gestão, que ele foi um dos caras que já pensava lá atrás em ajudar a desenvolver o futebol. Foi a IAJ, né? Isso. Que você fez aquele... Fiz o curso. Aquele curso lá, fiz com o maior prazer, foi um prazer imenso. Então o cara já está pensando no futebol, não só no Fluminense, não. Ele estava pensando em gestão, em ajudar a melhorar o futebol cada vez mais. Isso foi em 2011. 2011 foi quando eu parei de jogar. Eu tinha acabado de parar, falei, vou fazer a gestão. Comecei a procurar curso, conversei com o Mário. Então parabéns desde aquele início. Obrigado, meu amigo. Então, assim, primeiro eu perguntar sobre aquela portal de transparência que você desenvolveu, cara. Eu acho que muito bacana isso. Eu queria que você explicasse melhor sobre isso. A gente tem levado, né, Atirson, a gestão dessa forma, né? Tentando sempre colocar para fora, para o torcedor, aquilo que a gente vem fazendo. Eu faço coletivas normalmente quinzenais, depende dos assuntos. Faço algumas coletivas falando sobre os dias de gestão, né? 100 dias, a gente fez um de 100 dias, fez um de 180, se não me engano, 150 dias. E o Portal da Transparência, a gente vai apresentar ele oficialmente na sexta-feira agora, dia 31, até para... Eu tenho recebido muitas perguntas sobre o portal. O portal no portal vão constar as informações básicas e importantes para que o torcedor entenda. Os valores, os contratos, tudo isso já é divulgado no balanço anual, que é publicado ao meio de cada ano, como determina a legislação. Mas é normal que o torcedor acabe não vendo no jornal de grande circulação, então a gente optou em fazer um portal onde a gente vai atualizar ele mensalmente, né? Muito legal. E lá a gente vai ter informações da gestão, informação do quadro de funcionários, de folha, de quanto vai custar, enfim, de uma série de situações, percentuais de jogadores. Todo mundo tem muita dúvida, né? Jogador fatiado, né? Vocês mesmos vão poder acessar, vão saber lá quanto o Fluminense tem de cada um. São informações que a gente vai ter no portal. E também para deixar bem claro, na sexta-feira a gente vai abrir o portal com uma grande informação importante de cada área. E aí depois, ao longo da gestão, a gente vai alimentando ele mensalmente. Isso é uma modernidade, né? Isso aí se chama gestão moderna de futebol. Aliás, o Fluminense e o Flamengo estão na frente. Eu acho que o Botafogo e o Vasco deviam seguir esse modelo de não se esconder atrás do nada. A gente não vê dirigente do Botafogo, dirigente do Vasco aparecer para contar para o seu torcedor, que é a sua maior riqueza, as coisas que estão acontecendo no clube, como o Mário Bittencourt faz no Fluminense e como o Marcos Braz, que é o responsável pelo futebol do Flamengo, faz no Flamengo. É isso aí, você aparecer para dar explicações para o seu torcedor. E aproveitando,
Vamos logo direto ao ponto. Quando é que você vai trazer o Fred? Rapaz, você já me fez essa pergunta no dia do show do Fagner, lá nas Laranjeiras. Um abraço pro nosso amigo Fagner, grande tricolor. Apareceu o Fred lá. Fez um show lindo. Eu vou dizer aqui, olhando para os nossos torcedores, que eu já falei nas coletivas, é um desejo nosso repatriar o nosso ídolo, o nosso Fred. Ele ainda não definiu a situação dele com o Cruzeiro, parece que ontem caminhou mais um pouco. Eu conversava pouco antes com o Edilson, com o próprio Heraldo aqui, que ainda não tive nenhuma conversa com ele. Enquanto ele não se desvincular do Cruzeiro, o Fluminense não conversará com ele. Ele sabe disso, os representantes dele sabem disso, o Cruzeiro sabe disso. Você só fala com ele sobre o interesse de trazer. Você quer? Não, sim, isso ele sabe. Não negociou. Isso ele sabe há muito tempo. Sendo muito honesto, isso não foi falado nem recentemente com ele. Ele sabe de muito tempo, desde a época em que ele saiu do Fluminense, na minha opinião, de forma equivocada, mal feita, para não dizer o mínimo. Estranha. Lá desde sempre, é fato público e notório que nós construímos uma relação de respeito e de amizade. Então, Você contratou e renovou o contrato dele? Você era o vice de futebol? Contratei não, né? Em 2009 não. Quando ele chegou, eu cheguei no futebol um pouquinho depois. Ele já estava contratado, mas quem renovou o contrato dele em 2015 fui eu, né? E assim, a gente construiu uma relação do nível, por exemplo, de que em alguns momentos eu cheguei aí nesses últimos anos a Belo Horizonte, ver jogos dele, ele me convidava para ir ver um jogo do Atlético, enfim, do Cruzeiro, eu ia lá bater papo com ele, jantar. Nós temos uma relação próxima, mas, para ser muito honesto com vocês, nos últimos 6 meses, desde quando eu ganhei a eleição, eu falei com o Fred 2 vezes. Quando a gente jogou contra o Cruzeiro lá no Mineirão, que ele jogou contra nós e eu o cumprimentei, a gente conversou rapidamente. E quando ele esteve treinando nas Laranjeiras agora no dia seguinte do jogo contra o Vasco São Januário, Cruzeiro e Vasco, o Cruzeiro treinou nas Laranjeiras para viajar para o jogo contra o Grêmio, salvo engano, e ele, sabendo que eu estava no clube, fez questão de ir na minha sala me visitar, apertou minha mão. Então, assim, nesses últimos 6 meses, desde que eu me tornei presidente, eu jamais conversei com ele de algo que ele já sabe que eu tenho todo o interesse de trazê-lo de volta. Isso aí é fato público e notório. Então eu entendo que eu nem preciso conversar. E como ele tem um vínculo com o Cruzeiro até dezembro, eu sempre respeitei esse vínculo dele com o Cruzeiro. E ele, os representantes dele, sabem. Se amanhã tiver oficialmente desvinculado do Cruzeiro, a gente começa a conversa 5 minutos depois. Você sabe quanto ele ganha, quanto você pode pagar? Isso tudo já está planejado na sua cabeça? Quanto eu posso pagar, cabeça? eu sei. E não, obviamente não... Quanto ele gostaria de ganhar? Quanto ele gostaria de ganhar hoje, não sei. Ouço especulações de quanto ele ganha no Cruzeiro, mas também não sei oficialmente. Já antecipando, eu digo isso em todas as coletivas, porque até outro dia fui criticado quando falei do retorno dele. Um colega de imprensa de vocês falou que eu não poderia juntar a palavra Fred com pés no chão. Assim, a gente só vai trazer se for com os pés no chão, porque eu não vou estourar o orçamento que a gente programou. E eu tenho certeza que o Fred compreende isso, que se ele quiser voltar, ele tem que entender que o projeto Fluminense é um projeto diferente do ponto de vista financeiro daquele que ele veio em 2009. Claro. É um outro Fluminense, é um Fluminense de reconstrução, um Fluminense que está olhando no longo prazo com farol alto lá para frente. E se ele puder fazer parte desse projeto para, inclusive, nos ajudar a recuperar uma série de coisas do clube, será muito bem-vindo. Ele sabe Mário, disso. Olha bem, existe um problema sério financeiro envolvendo Fred e o Cruzeiro. Isso gira em torno de quase 35 milhões de reais que o Cruzeiro deve a ele. Então ele está tentando receber algum. Vai largar isso para lá? Vai largar isso para lá? Não vai. Esse é o grande empecilho. Porque no Fluminense ele vai jogar, porque o Egídio já falou com ele quer jogar. Agora ele tem que ficar, vai deixar o dele para lá? Isso aí não pode. Agora eu quero te fazer uma pergunta, que todo mundo me faz isso na rua. Por exemplo, a situação hoje no futebol brasileiro que está o Flamengo. O Flamengo está furos acima dos demais. Como vai reverter isso? Será que o Flamengo vai ficar nessa situação 10, 12, 15 anos na frente dos demais? Ronaldo, eu acho que a primeira coisa para começar a se tentar igualar um pouco mais, né, é começar a se discutir, por exemplo, modelos de competição e principalmente as cotas de televisionamento. Né? Começa por essa discussão, pelas cotas de TV, né, e pela reorganização dessa distribuição de cotas. É óbvio que quando a gente fala isso, a gente não fala em uma questão totalmente igualitária, porque entra quesito de performance, entra quesito, por exemplo, de compra de televisão por assinatura, enfim, uma série de coisas. Mas a base da pirâmide ela tem que ser mais bem distribuída para que a gente possa... A diferença hoje, eu não conheço especificamente os números
do nosso arquirrival, mas assim, a gente estima que, por exemplo, só do time de futebol custe no momento 10 vezes mais do que o nosso, né, mensalmente. E isso é uma diferença muito grande, que às vezes o torcedor tem dificuldade de compreensão, porque ele olha 2 times dentro do campo, tem 11 jogadores contra 11, mas há toda uma situação que envolve. Então, assim, a gente tem que tentar encontrar um caminho, né? E o Fluminense também tem que fazer a sua parte, né? E é isso que a gente vem fazendo. Eu também não posso só atribuir a essa questão. Acho que uma das coisas que a gente está começando a fazer, e vocês podem perceber isso, é criar um ambiente de uma gestão profissional do Fluminense. E aí, quando você faz gestão profissional, as pessoas se aproximam. A gente tem sido procurado por uma série em uma série de situações em que as pessoas começam a perceber que o Fluminense está mudando a sua filosofia. Mudando a sua filosofia, vai aumentar certamente os seus patrocínios, vai aumentar a sua venda de sócio-futebol, que eu costumo dizer que neste momento é a grande solução do Fluminense, né? Se a gente conseguir hoje dobrar o nosso número de sócio-futebol, por exemplo, até o meio do ano, a gente já teria um aumento de receita brutal. Quantos são hoje? Então, uma boa pergunta que você me fez. Quando a gente chegou, eram 7 mil. No início de 2009, eram 7 mil sócios de futebol. Início de 2019. No meio do ano, nós tínhamos mais ou menos 9 mil sócios em dia, pagantes. E desde o dia que a gente chegou até agora, hoje nós estamos batendo 24 mil. Tá? Então, assim, a gente quase que botou 3 vezes mais, tá, de sócio futebol. Então, a gente objetiva, até o final de 2020, ter pelo menos aí 2 ou 3 vezes mais. O que seria, por exemplo, só para vocês entenderem em termos de número, muito mais que um patrocinador master. Um excelente patrocinador master seria mais ou menos 1/3 do que seria o sócio futebol. Clubes como o Grêmio, por exemplo, Grêmio Internacional, faturam em média de 80, 90 milhões por ano só com sócio futebol. Tá? Então, assim, é muito importante que o nosso torcedor compreenda isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre questão de plano. Eu já queria te perguntar, porque na sua gestão ainda não saiu nenhum plano, né? Sim, sim. E você falou muito na campanha que ia trabalhar isso com muito cuidado, com muito carinho, porque via um potencial muito grande financeiro, de ajuda direta ao departamento de futebol, que ele deveria, inclusive, caminhar separado. O sócio futebol com o dinheiro no futebol. Até você falou muito sobre isso. Tá. Mas ainda não saiu um plano na sua gestão. Primeiro dizer aos nossos torcedores que já foi uma medida nossa de gestão interna, que desde que a gente chegou, 100% do dinheiro do sócio futebol é canalizado só para o futebol. Tá? Ele não é rateado por nenhum outro setor do clube. E mais, outras receitas do clube acabam indo também para o futebol, porque o Fluminense é futebol clube, e a gente então tenta canalizar a maior quantidade de receitas ao departamento de futebol. A segunda coisa a gente chegou sim, fez um estudo. Na verdade, o que a gente vai fazer, nós vamos implementar novas modalidades. Eu não poderia, o pessoal da minha comunicação vai brigar comigo lá, eu não poderia abrir nenhuma das modalidades, porque a gente vai fazer essa coletiva no final da semana. Mas para vocês aqui, em razão do carinho que o programa tem comigo, eu vou antecipar uma das modalidades. Obrigado. Tá? Uma só, né? Uma só. O pessoal não vai ficar chateado ninguém. Exatamente. Primeiro, para dizer o seguinte, nós vamos implementar novas modalidades e vamos implementar um sistema de pontuação. Ou seja, cada vez que o torcedor, quanto ele mais for ao jogo e mais consumir Fluminense, mais ele vai ter preferência. Vai ter preferência e ter experiência. Vai poder trocar os pontos por experiências, ou por novos ingressos, ou por camisas, enfim. Esse sistema de pontos ele só vai entrar no Campeonato Brasileiro, tá? Porque a gente está desenvolvendo um sistema onde o torcedor, a gente possa... Fidelidade, né? Porque, exatamente. A gente tem que securitizar isso, por exemplo. Então a gente tem que garantir ao torcedor a securitização desses pontos. Mas os planos entram, as novas modalidades entram em vigor já agora em fevereiro, tá? Uma delas, e essa que eu gostaria de falar, a gente criou um programa que vai atender as pessoas de menor salário. Então, todo e qualquer tricolor que ganhar até R$ 1.500 vai passar por um sistema, um cadastro no Fluminense. Esse cadastro será feito pessoalmente, tá? E por R$ 40 por mês ele terá direito a ver todos os jogos do Fluminense gratuitamente. Parabéns. Tá? Clubes como o Bahia, por exemplo, já fazem isso, até então para deixar, como sempre, de maneira muito transparente. Claro. Nós não estamos inventando a roda, estamos apenas aproveitando boas ideias.
O Bahia hoje tem cerca de 5 mil sócios. Tem um nome, é bermuda e chinelo. Eu ia falar calção e chinelo. Bermuda e chinelo. O Bahia tem cerca de 5 mil pessoas já nessa modalidade. E para deixar também muito claro, vai ser num setor específico do Maracanã, que vai ser a leste superior. Então, já antecipando, a torcida do Fluminense tem uma característica, né? A torcida do Fluminense, ela prefere muito mais ver o jogo atrás do gol do que no meio, onde teoricamente... E aí, é por isso que quando as pessoas querem ficar comparando com a Europa, eu falo, futebol brasileiro é uma coisa, a Europa é outra. Claro. Se você explicar para um europeu que o lugar mais barato do estádio vai ser o centro do gramado, que em toda e qualquer competição da FIFA é o lugar mais caro, o europeu não vai entender nunca. Então, assim, inacreditavelmente, a gente fez um estudo para ver onde é que a nossa torcida gosta de ir. Então, o ingresso mais caro vai continuar sendo atrás do gol e a leste superior vai ser de pessoas que ganham até R$ 1.500, que tenham comprovação nas Laranjeiras, tem que comprovar, vai ter um cadastro, enfim. E aí, essa parte operacional vai ser feita mais adiante. E toda e qualquer pessoa que ganhar até R$ 1.500 vai pagar R$ 40 por mês e ver todos os jogos 100%. Mário, só lembrando, o departamento de marketing, até isso aí nós divulgamos isso na semana passada. O Flamengo adotou um esquema de vender, como acontece, né, carnês. Então, eu não sei o valor ideal, o valor correto, mas o Flamengo já está vendendo a temporada dele toda. Por exemplo, quem comprar todos até o final do ano são 9 milhões. O cara não tem 9 milhões. Enfim, valor. O Flamengo já arrecadou 9 milhões com isso. Acho que é 24 mil. Sim, mas... entendeu? Entendeu o que dizer? Já está vendendo... Compra o pacote dos jogos até o final do ano. Até o final do ano. Tem pacotes até o final do ano, tem metade, tem essa coisa toda. Eu achei interessante. A gente já tem, Ronaldo, esse pacote há muito tempo, inclusive. A questão é que o Flamengo tem uma demanda hoje que ultrapassa a quantidade de ingressos... A normalidade também. Que ele vende no estádio, entendeu? A gente também tem esse pacote. E é por isso que quanto mais sócio futebol a gente tiver, e aí é outra explicação que eu vou dar, que o torcedor sempre me para na rua, por favor, abaixa o preço do ingresso. Eu não posso abaixar o preço do ingresso porque eu prejudico o cara que é sócio futebol. Então você imagina o seguinte, você paga lá, né? O Fluminense tem um plano hoje que é R$ 75 por mês com 100% de ingresso. Hoje o plano de 100% é R$ 75. Se eu boto o ingresso a R$ 15, por exemplo, ou a R$ 20, não vale a pena ele ser sócio futebol. E aí... Da mesma maneira que o torcedor que não é sócio futebol reclama do preço do ingresso, quando eu abaixo, porque eu fiz isso no final do ano, briguei com a minha equipe de arenas, porque eles me mostraram por A mais B, por número, que toda vez que baixou o resultado foi muito pior e não aumentou o público, enfim. O maior público foi no jogo contra o Corinthians, que foi um ingresso mais alto. Eles brigaram comigo, mas eu, naquele momento, entendia que tinha que atender um pedido da torcida. Quando eu abaixei, eu recebi uma série de reclamações na ouvidoria dos sócios dizendo, poxa, eu sou fiel e estou pagando mais do que o cara que não vai a todos os jogos. Entende? Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. E eu, se você me permitir, eu vou aproveitar para falar um pouco do Maracanã. Essa semana... Deixa eu te fazer essa pergunta, que eu quero falar, porque a gente está recebendo, desde o momento que nós anunciamos que você viria, a gente recebeu aqui uma quantidade enorme. Vamos falar sobre Maracanã, vamos falar sobre revitalização das Laranjeiras, né? E eu queria também, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta sobre o Fred, porque, na minha visão, não é só Fred, é só, você vai ganhar R$1, vem para cá, eu vou te pagar. Eu acho que pelo tamanho do Fred, merece um planejamento, né? Ou seja, a marca Fred é muito forte. Aí eu queria te fazer essas perguntas também, mas daqui a pouquinho. Tá bom, fechado. Porque a gente, até para você dar uma respirada também aqui. Tá bom. Presidente, vamos falar do Maracanã e também da revitalização de Laranjeiras. Como é que está a situação com o Maracanã? Vamos lá, Edilson. Primeiramente eu queria fazer alguns comentários sobre o Maracanã. Essa semana, algumas pessoas vinculadas ao clube começaram a fazer algumas críticas por causa do jogo da Portuguesa. É o que eu falo, né? São pessoas que não estão dentro, não conhecem do assunto, que aliás é uma coisa que a rede social, infelizmente, eu costumo dizer que a rede social gerou o tipo de pessoa que tem um oceano de conhecimento com um dedo de profundidade, né? A pessoa disserta sobre todos os assuntos, mas não conhece nenhum, né? E aí as pessoas começaram a falar sobre custo do Maracanã. Eu queria dizer uma coisa para o nosso torcedor inicialmente, assim, o Maracanã não nos dá prejuízo hoje, tá? E o borderô que se apresenta das partidas é algo... Eu já falei isso em 3 ou 4 coletivas, mas infelizmente algumas pessoas não têm oportunidade de ver. Aquele borderô que é publicado é um borderô de operação do jogo. Do jogo. Só da operação do dia do jogo. Do dia. Naquele borderô, por exemplo, não entra o sócio futebol. Ele entra só um pequeno pedaço. O sócio futebol que já comprou o ingresso porque ele me paga por mês, ele não faz parte do borderô.
A e B, que são alimentos e bebidas, tudo que a gente vende, de cachorro-quente, cerveja dentro do estádio, também não entra no borderô. Placas de propaganda, de patrocínio, não entram no borderô. Vendas de camarotes não entram no borderô. Então, a operação do Maracanã hoje, o Fluminense tem a parceria onde divide com o Flamengo o estádio. O Fluminense hoje, ele tem uma série de receitas oriundas do Maracanã. Então, está se criando uma lenda e se jogando a torcida contra o estádio que, na verdade, só para você ter uma ideia de números, recuperou o nosso sócio futebol. Na época da reforma para as Olimpíadas, por exemplo, que ficou parado, a gente passou a jogar em Edson Passos. O nosso sócio futebol caiu 60%. E com a confirmação de todos os jogos no Maracanã esse ano, por exemplo, a gente aumentou de 7 mil para 23 mil, 24 mil, como eu acabei de falar para vocês. Então, para deixar bem claro, para início de conversa, hoje o Maracanã não nos traz prejuízo, justamente porque está sendo gerido pelos clubes, né? Quando um outro clube aluga o Maracanã para jogar, que não seja Flamengo e Fluminense, o Fluminense recebe, o Flamengo recebe. Quando há um show, a gente recebe. E a gente pode explorar todo o complexo. Então, assim, a primeira coisa com relação ao Maracanã é isso. Segunda coisa é que nesse contrato que nós temos com o Maracanã, nós somos obrigados a jogar os nossos jogos no Maracanã, porque o Maracanã tem um custo contratual anual e foi feito um cálculo que a gente precisa jogar no mínimo 30 jogos no estádio por ano. E isso, por que eu estou fazendo todo esse apanhado de informações sobre o estádio? Porque há, obviamente, uma outra corrente que defende o nosso retorno às Laranjeiras, jogar nas Laranjeiras. Há um projeto de revitalização apresentado por um grupo de torcedores e sócios, que já foi apresentado na gestão anterior. A gestão atual, a nossa gestão, e até para voltar um pouco na campanha, eu dizia que sou um apaixonado pelo estádio das Laranjeiras, mas se você pegar todas as minhas postagens no Instagram na época, eu dizia, se for comprovado que é viável um dia voltar a ter jogo nas Laranjeiras, e esse estudo de viabilidade ele é extremamente complexo, porque ele engloba inclusive a relação com o Maracanã, engloba órgãos do governo, engloba uma série de situações que a gente vai precisar avaliar. Tá? Foi pedido a esse grupo que se apresente um estudo financeiro. Por quê? O Fluminense não tem condição, o Fluminense, a instituição, se não for com dinheiro externo, de fazer qualquer reconstrução do estádio. Revitalizar o que está ali, a gente já está fazendo internamente. Porque era um desejo meu, inclusive na campanha de 2016, que, por exemplo, se não pudesse voltar a ter jogos do profissional, que a gente pudesse jogar com a base lá, o futebol feminino, e hoje é um projeto já meu de jogar o Sub-23, que a gente vai ter o Campeonato Brasileiro Sub-23, então eu já estou negociando com a CBF a possibilidade, se houver o campeonato, a gente jogar lá o time de aspirantes do Fluminense, tá? Isso é uma coisa. Essa revitalização do que já existe, a gente já começou a trabalhar nela, esse é um trabalho da gestão do Fluminense. O projeto de revitalização que foi nos apresentado, e eu sempre deixo aberto aqui, se outros tricolores, engenheiros, arquitetos tiverem também um outro projeto de revitalização que nos apresente, esse outro projeto foi pedido primeiro que seja feito um estudo de viabilidade. Em razão das festas de final de ano, os grupos acabaram não se falando, mas isso não significa que a gente deixou de imaginar que no futuro a gente possa ter uma situação, mas eu vim até conversando com o Ronaldo. Nós não fazemos uma gestão, sem nenhuma crítica pessoal, ao que era feito nas gestões anteriores. Nós construímos um centro de treinamento com o objetivo, naquele momento, visando uma eleição, e hoje eu tenho um centro de treinamento com 65% inacabado e que vai custar pelo menos mais 20 milhões de reais ao Fluminense. Okay? Nós temos um prédio de 6 andares que ainda não é habitado. Tá? Nós ainda temos dificuldade com água e luz. Eu falo porque eu sou transparente. Até hoje a gente vive de carro-pipa e de gerador, porque em razão do CT inacabado nós temos dificuldade de ter o habite. Então assim, um clube que passa por imensas dificuldades financeiras e tem um complexo como as Laranjeiras, tem Xerém, tem um centro de treinamento inacabado, eu não posso prometer ou enganar e iludir o meu torcedor de que eu vou construir um novo estádio das Laranjeiras. O Fluminense não tem essa capacidade e isso foi dito ao grupo. E aí, qual é o grande problema da situação? Se o grupo trouxer um estudo de viabilidade, mas não trouxer investidor, o Fluminense não pode assumir o projeto, porque ele não terá condições de concluir o projeto. Então, o que foi pedido ao grupo, e o grupo está levantando para nós, é um estudo auditado. Aí, um dos supostos membros do grupo, e eu falo isso até defendendo o grupo, porque hoje saiu uma matéria no Globo,
não sei se poderia falar não, no jornal, no Globo. Aqui não tem isso, não. E no Globo.com. Agora a matéria foi retificada, onde um dos integrantes do grupo disse que o cidadão que estava dando entrevistas não fala pelo grupo. Fez com todo respeito, uma covardia conosco, foi às redes sociais nos atacar, dizer que com o prejuízo do jogo da Portuguesa no Maracanã, a gente conseguiria pagar o salário de um jogador. Né? Quando, na verdade, eu repito aqui, o Maracanã hoje, em razão do nosso programa de sócio-futebol, não dá prejuízo. Os 23 mil sócios-futebol hoje já pagam o custo do Maracanã. Tudo que entra acima é resultado. Ainda não é um resultado extremamente expressivo, não é porque nós só temos 23 mil sócios-futebol. Se a gente tiver 46, 50 mil, o resultado vai ser muito mais expressivo. E aí, quando eu disse aqui sobre o oceano de conhecimento com um dedo de profundidade, porque se você estudar todos os planos de sócio-futebol bem-sucedidos, eles são bem-sucedidos porque eles normalmente têm arenas com mais de 40 mil pessoas. Porque senão você cria uma demanda reprimida absurda, você imagina. E aí, assim, mas vamos jogar os jogos do estadual. Veja neste estadual agora quantos jogos o Fluminense está como mandante. Nós jogamos contra a Cabo Friense, não fomos mandantes. Jogamos contra o Bangu, não fomos mandantes. Tivemos um jogo contra a Portuguesa no Maracanã, vamos ter o Boa Vista. Os outros são clássicos, né? E vamos ter mais 1 ou 2 jogos. Então, assim, se houver a possibilidade de se reconstruir o nosso estádio e lá na frente a gente tiver possibilidade de mandar alguns jogos no nosso estádio, óbvio que nós vamos fazer. Isso aí é óbvio. Eu jamais seria contra algo que eu, inclusive, adoro como torcedor. Mas o fato de eu adorar como torcedor não me dá o direito de tomar uma decisão sem técnica e causar um novo prejuízo futuro para o Fluminense. É simples. Nós não vamos trabalhar com ufanismo, nós não vamos trabalhar iludindo o torcedor. Eu podia chegar aqui hoje e dizer, estou tudo certo para trazer o Fred. Eu não vou dizer isso porque eu não estou, porque eu não iniciei a conversa. E eu optei, aí uma decisão minha, em trabalhar com realidade. Então nós vamos trabalhar com realidade em todos os setores do clube. Ainda há pouco no intervalo o Atício me perguntava sobre o CT. O CT é extremamente útil a nós, é fantástico ter o seu treinamento. O futebol evoluiu muito, mas foi feito algo que o Fluminense naquele momento não tinha condição. Porque foi um dinheiro de empréstimo que o Fluminense tem que pagar. Né? E foi feito um projeto, na nossa modestíssima opinião, sem a técnica devida. O CT tem instalações muito maiores da que precisava ter. Né? A gente podia ser... Eu sei porque eu frequento os outros centros de treinamento do Brasil. Quando o Fluminense joga, a gente viaja, na véspera do jogo, né, o time fica no hotel, o que eu faço? Eu normalmente vou visitar o centro de treinamento de outros clubes para poder pegar as coisas boas. Eu fui no CT do Grêmio, ele tem um andar só. E é super funcional, tem 2 campos de futebol e atende perfeitamente. O CT do Fluminense tem um prédio de 6 andares, com mais de 60 quartos, quando na verdade você vai hospedar 30 jogadores. E aí, por exemplo, não foi feito um terceiro campo que a gente está fazendo agora, que seria muito mais útil naquele momento, você fazer o terceiro campo que a gente vai usar para o Sub-23. Então eu não vou cortar fita de obra para deixar no colo do próximo presidente. É simples, não vou fazer. Então pode ter pressão, pode dar entrevistazinha no jornal, pode fazer o que quiser. O Fluminense hoje trabalha com gestão profissional. Gestão profissional é o seguinte, se me apresentar uma conta onde o Fluminense não vai disponibilizar 1 centavo para reconstruir o estádio, né? Ou se me apresentar uma conta em que o estádio não vai custar 100 milhões, vai custar 30, o Fluminense aí diz o seguinte, olha, eu posso contribuir com 10 ou com 15, posso vender um jogador, a gente vai ajudar. Agora, do jeito que no momento as pessoas querem que seja feito, e eu disse isso numa coletiva minha, aí o cidadão que deu a entrevista me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, eu preparei esse projeto para você surfar no projeto, eu não sou surfista, falei para ele, eu não quero surfar em lugar nenhum. Eu vim aqui para tentar reconstruir a instituição. E aí foi ótimo hoje, que eu fiquei satisfeito que os outros integrantes do grupo, que minimamente entenderam a nossa situação, deram uma entrevista dizendo que ele não fala pelo grupo. Fiquei feliz, porque a gente segue se relacionando com o grupo, segue conversando com o grupo, seguiremos conversando, teremos outras reuniões, mas primeiro a gente precisa receber o projeto de viabilidade financeira. Se houver viabilidade financeira, a gente toca. E ainda tem mais para concluir. Desculpe estar me alongando no assunto, mas esse é um assunto que me incomodou bastante essa semana. E tem mais. As pessoas esquecem que depois do estádio construído tem um custo. E aí, por que eu montei uma comissão interna? Porque as pessoas da minha comissão interna são pessoas que fazem a gestão do Maracanã. Então eu vou... Essa gestão nossa, esse grupo interno nosso está colhendo informações para entregar ao grupo do estádio, que tem o projeto do estádio, para dizer o seguinte, olha, uma arena, por menor que seja, custa tanto por mês. Sabe por quê? Porque essa conta vai ser do Fluminense no futuro. Então eu não posso correr o risco de deixar para o próximo presidente, né, que ele tenha que administrar os custos do Maracanã, das Laranjeiras, de Xerém, de um CT inacabado. Então nós estamos tentando, aos poucos, hoje no CT, por exemplo, há um projeto nosso para 2020/21 de
pegar uma boa parte do CT e concluí-la, né? A parte de fisioterapia, enfim, o campo, e aí vamos aos poucos, porque é uma instituição que passa por graves problemas financeiros que a gente sempre faz questão de dizer, né? Outro dia eu vi uma matéria sobre o Bahia, falando que o Bahia hoje tem dinheiro em caixa, são 7 anos de trabalho. A gente está há 7 meses, né? Então não adianta ficar fazendo pressão, ir para a rede social, porque nós não trabalhamos dessa forma e nem vamos trabalhar. Como você me perguntou sobre o Portal da Transparência, sobre o sócio futebol, sobre o Fred, sobre a montagem do time, e mesmo com os pés no chão do jeito que a gente está, a gente vai continuar tendo dificuldade financeira. A gente falava ainda há pouco aqui que as penhoras vão seguir, né? Porque a dívida não foi quitada integralmente, nós pagamos uma parte pequena da dívida até agora e vamos continuar fazendo para reconstruir a instituição. E aí... Qual é a dívida do Fluminense? Monta a quanto? Hoje está em torno dos 650 milhões de reais, só que assim, para não alarmar muito as pessoas, a gente, uns 400 milhões da dívida estão parcelados. Estão compostos. Estão compostos com o ato trabalhista e com o Profut, que a gente paga por mês. Mas isso nos dá um custo financeiro mensal de 3 milhões de reais, que é quase o preço da nossa folha do futebol. Só que nós temos 250 milhões fora de parcelamento, que nos penhoram invariavelmente. Então, assim, a gente continua tendo dificuldades e vai ter dificuldade. Aí, outro dia, um jornalista me perguntou, bom, mas então qual é a solução? Aí eu falei, o grande problema do futebol, se fosse uma empresa como outra qualquer, a gente reduzia todos os custos, reduzia para 20% e pagava a dívida em 20 anos. O problema é que as receitas de um time de futebol vêm dos resultados do campo. São variáveis. Ok? Então, eu preciso encontrar Você tem que ter um time... Minimamente, eu tenho que ter um time para ter resultado, porque, por exemplo, se a gente tivesse sido rebaixado no ano passado, a nossa receita de televisão caía em 80 milhões a menos, que é o que caiu do Cruzeiro. Porque hoje não tem mais a cláusula de paraquedas, que você cai e ainda fica um ano recebendo cota de Série A. Então imagine você o seguinte, minimamente você tem que ter um investimento no futebol. Então eu não posso, por exemplo, reduzir a folha do Fluminense, né, que hoje está girando do elenco em torno de 3 milhões e 600 mil reais por mês, eu não posso reduzir ela a porque eu aumento o meu risco de, por exemplo, no Campeonato Brasileiro ter um revés e cair. Aí eu tiro 80 milhões do ano que vem. E veja só para o torcedor entender, se ele não tivesse essas dívidas que ele está pagando, que montam 3 milhões, a folha do Fluminense podia chegar a 7, 8 milhões. Ele podia contratar o Fred sem problema. É isso. Podia trazer outros jogadores. Que é uma folha, ótimo você ter falado isso, que é um estudo que a gente tem interno de que uma folha entre 8 ou 9 milhões por mês no futebol brasileiro, você consegue disputar todo... Briga por título. Briga por título, briga por vaga na Libertadores, briga pelo título da Copa do Brasil. Exatamente. Né? Então, o Grêmio, salvo engano, quando foi campeão da Libertadores, tinha uma folha em torno de 9 milhões de reais mês. Né? Então, você vê, a gente não está tão distante. E aí eu falo assim, abertamente, com o maior coração tricolor do mundo, que é o meu. Eu quero dizer para as pessoas o seguinte, não tem problema se esse resultado acontecer na mão de um outro presidente, entende? Se a gente construir para daqui a 6 anos, 7 anos, 9 anos, 10 anos, o presidente futuro puder fazer uma folha de 10 milhões. Eu vou estar muito honrado porque eu vou ser campeão igual, eu sou torcedor do Fluminense, eu, minhas filhas, eu vou ao Maracanã. É verdade. Então, assim, eu não estou preocupado de plantar árvore para outro sentar na sombra. Eu estou tentando ajudar o Fluminense e, nesse momento, ajudar o Fluminense a fazer dessa forma. Entende? Eu não vou estourar as contas do clube, seja num projeto de revitalização, seja na contratação de um jogador. É isso, assim, e eu acho que a torcida entendeu, entende? Porque essa alavancada de 7 mil para 24 mil pessoas, sem nenhum plano novo, enfim, eu sei que muitos estão esperando e a gente está torcendo para que muita gente... se o time tiver em ascensão como está, automaticamente vai crescer. Ok. Sim, deixa eu dar o presidente dar uma respirada aí. Sim. Essa sua ligação com a Mangueira, com o carnaval em si, presidente. Fala aí, na verdade, até para deixar muito claro, eu sou mangueirense, obviamente, de coração, isso é fato público e notório. A gente recebeu lá o presidente na semana passada para um almoço, porque o Fluminense já tem uma parceria do futsal. O futsal do Fluminense hoje treina nas quadras da Vila Olímpica. Na Vila Olímpica. E nós o recebemos lá porque nós estamos querendo... não sei se vocês sabem, você sabe, porque tem uma ligação maior aí com o clube, enfim, mas a gente criou uma vice-presidência de ações sociais no Fluminense que nunca existiu, para desenvolver projetos sociais. Tá? E a gente tem um projeto que é criar uma escola de futebol Guerreirinhos dentro da comunidade lá e também o Guerreirinho Olímpico, que seria também para crianças, porque lá a Vila Olímpica da Mangueira tem outros esportes, né? E a gente poder botar a marca Fluminense lá e outros vários projetos que a gente está desenhando. Então o almoço foi nesse sentido.
para deixar bem claro que o projeto social está aberto a todas as escolas de samba. Né? É uma coisa até que eu falei para o presidente da Mangueira sábado, que é admirável, né? Que é diferente, né? O samba, né? Ele tem uma diferença do futebol, que é na escola de samba toca o samba da outra. Isso aí. Né? A gente estava lá no sábado, estava tocando samba da União da Ilha, do Salgueiro, enfim, da Mocidade, de várias outras escolas. Eu sou apaixonado por samba mesmo, então por isso que eu estou falando, eu conheço o samba das outras escolas também, gosto muito, em que pese ser torcedor da Mangueira. E no futebol a gente tem essa rivalidade tão, às vezes, violenta, infelizmente, né? que o samba não tem. Né? Então, assim, os projetos sociais estão abertos. O Fluminense está aberto às outras escolas, a outras comunidades, né? E eu não poderia não gostar de samba, porque eu sou mangueirense, a minha segunda escola de preferência é a Vila Isabel, porque eu sou nascido, criado em Vila Isabel, joguei lá inclusive no Vila, no mesmo clube que o Atirson jogou. Joguei lá no Vila também, mas morei um tempo bem no início ali de Vila Isabel. Chegamos a jogar na mesma época, não? Eu sou 7-8, né? Então, foi na mesma época. Mas eu, nitidamente, pô, ele é 7-7, ele foi, eu fiquei, né? Uma pergunta aí para o presidente Mário. Ô, presidente, deixa eu fazer então, antes que vocês façam, sobre a questão do Fred que a gente falou. Tem que voltar a esse assunto, porque a torcida fica... Né, e da audiência também, né? Claro. Na verdade, o tamanho do Fred, Geraldo, que eu estou querendo dizer, não é uma contratação só. Você custa R$1, aqui assina o contrato. O tamanho dele merece um planejamento para contratar. Em algum momento você pensou nisso? Porque não é só toma aqui, paga, joga, recebe, pago. Sim, não é isso, entendeu? Edilson, é um ídolo, né? A pergunta encaixa perfeitamente. É assim, eu vejo, eu não. O Atirson falou ainda há pouco sobre o curso de gestão lá que a gente participou junto, né? Eu sempre falo para todo mundo, eu não estava dando aula para ninguém, eu estava trocando conhecimento, né? Porque muitos alunos já eram do futebol e também trocavam conhecimento comigo. Eu sempre digo, quando eu dou aula, assim, quando eu vou em curso, seja direito esportivo, enfim, um jogador de futebol, seja ele qual for, ele tem sempre, normalmente, 3 setas, né? A seta do retorno desportivo, que é jogar, né? E aí por isso ele recebe um salário. Ele tem um retorno de imagem e ele tem um retorno financeiro, comercial de venda. E aí eu sempre uso nas minhas aulas o exemplo do Romário, né? O Romário, quando saiu em 1988 para o PSV Eindhoven, ele tinha retorno financeiro, porque ele foi vendido caro, ele tinha retorno desportivo, mas ele não tinha imagem ainda. Verdade. Ele era um menino ainda, né, que tinha até dificuldade nas entrevistas, você pegar as entrevistas da época. Quando ele volta do Barcelona em 95 para o Flamengo, ele tinha retorno esportivo, porque ele era eleito o melhor jogador do mundo, ele teve retorno financeiro, porque o Flamengo adquiriu ele no Barcelona, e ele tinha retorno de imagem, porque ele era um jogador com uma imagem absurda. Quando ele termina a carreira dele buscando os 1000 gols no Vasco, ele já não tinha tanto retorno esportivo, não quando ele foi artilheiro do campeonato em 2005, tô falando depois. Ele não tinha tanto retorno esportivo, ele já não tinha mais nenhum retorno financeiro, porque ninguém compra um jogador de 41 anos, mas ele tinha uma imagem monstruosa buscando os 1000 gols, né? Então, assim, o Fred hoje, a gente avalia ele também tecnicamente, nosso departamento de scout, análise de desempenho. Hoje nós temos certeza que ele ainda traz retorno esportivo para nós, tá? Nós podem contestar, mas nós internamente ainda o achamos o melhor camisa 9 do futebol brasileiro. Fala só que o Ronaldo vai chorar aqui, porque o Ronaldo eu acho também. Tá? O 9 clássico, né? O 9 de área. Finalizador, né? Não estou falando que usa a camisa 9, estou falando o 9 finalizador. Da área, né? Finalizador. E entendemos que ele tem, para nós, Fluminense, uma imagem como ídolo gigantesca. Então, obviamente que o retorno do Fred, ele vai ter esse binômio. Vai ter a parte da contrapartida de salário e vai ter a parte de contrapartida de marketing. O Fred será para nós, se retornar, um atleta que vai trazer para nós. Ele é o maior ídolo da história do clube dos últimos 30 anos. Verdade. Isso é inegável. Aí vai merecer um busto do lado do Washington. É inegável que é o maior ídolo da história do clube dos últimos 30 anos. Sem busto, mas ele foi mais jogador. Mas eu estou dizendo, talvez hoje no futebol brasileiro é o único que a gente pode dizer, olha, pode fazer um busto lá do Washington do Assis na entrada das Laranjeiras, é o Fred, não tem outro. Já tem do Washington do Assis, né? Sim. E eu vou te dizer por que eu renovei o contrato do Fred em 2015. Por que eu briguei para renovar? Eu não era o presidente, era o vice-presidente, mas porque a minha luta na época, porque eu tive muita resistência. A gente estava indo para um jogo em 2014, na época o Paulo Angione era o diretor executivo. Ele sai em dezembro, vai para o Vasco e em 2015 eu fui vice-presidente e o Paulo não estava. Mas a gente sempre comenta, eu e o Paulo, estávamos chegando no Maracanã num jogo e o nosso ônibus ia fazer aquela curva
roubada ali para entrar no portão 2, né? Para o trânsito ali, que é normal que os times fazem. E a gente estava às vésperas da Copa do Mundo de 2014 e eu olhei para a parede da estação de trem e tinha um desenho de um desenhista de parede, de um grafiteiro, né? Que tinha um jogador representando cada clube do Rio de Janeiro. E aí tinha o Roberto Dinamite, o Zico, o Garrincha e ele. E aí quando eu vi essa cena, eu falei, por que este cara é o maior ídolo da história do clube dos últimos anos? Porque ele é o ídolo da época da rede social, da internet, que os outros, né? Eu tenho, assim, que o Fred não fique chateado comigo, mas eu tenho o Romerito, que é meu amigo, o Austin, o Assis, o Ricardo Gomes, o Branco Castilho, enfim, o Valdo, Castilho, Procópio, mas veja que loucura, um artista de rua visualizava naquele momento o Fred no mesmo patamar do Garrincha, do Zico, do Roberto, para aquelas instituições. Naquele momento eu cutuquei o Paulo e falei, cara, a gente não pode perder esse jogador, lá em 2014. E por isso eu lutei para renovar o contrato dele e sempre falo isso, ele rejeitou uma proposta da China que era muito maior que a nossa, e aí por isso que eu fiz um contrato longo com ele. Né? Mas infelizmente, de uma maneira, na minha opinião, equivocada e abrupta, ele foi tirado do clube. Eu tenho alguns amigos que têm filhos, eu tenho duas meninas, né, 2 filhas, mas eu tenho vários amigos que têm filhos meninos da mesma geração das minhas filhas, que tem o nome de jogador, do Fred. Então assim, ele tem uma representatividade muito grande para nós. E se ele se desvincular do Cruzeiro, a gente, dentro das nossas possibilidades... É o seu maior sonho como presidente do Fluminense? Cara, meu maior sonho é ser campeão da Libertadores, né, da Sul-Americana, poder dar à torcida o que ela merece, né, fazer o Fluminense levantar a taça de novo. Esse é o meu maior sonho. Mas ele é um grande sonho, eu acho que não só da gestão, acho que da torcida também, de grande parte da torcida. É óbvio que vai ter gente que não quer, é normal, né? Eu sempre, quando as pessoas me mandam o WhatsApp, eu me encontro na rua, eu falo, olha, eu respeito a sua opinião, óbvio que eu ouço a opinião de todo mundo, óbvio que eu formo o meu conceito com a opinião no geral, mas essa é uma decisão que passa por questão técnica, interna corporis, assim, não é só a vontade de uma ou outra pessoa. A gente tem que entender que talvez nesse momento seja muito importante para nós, até como autoestima, como honra de ter um jogador desse novamente conosco. E se dentro das possibilidades do Fluminense ele entender, eu jogo a bola para ele mesmo, ele sabe, se ele estiver me vendo agora, ele sabe, eu jogo a bola. Se desvincular do Cruzeiro e entender o nosso momento e quiser abraçar o nosso projeto do jeito que a gente pode, a gente vai trazer ele de volta. Ok. E ele levantando, te dando essa emoção de ser campeão, e ele como capitão levantando a taça, mas aí o Ronaldo vai faltar, né? Outra coisa. Olha, o Ronaldo... Sou fã incondicional. O Ronaldo é fã e eu... Ídolo. Eu joguei com o Fred. Vou deixar o Heraldo falar, eu joguei com o Fred e depois o Heraldo eu faço não jogou nada. Essas coisas que o Mário Bittencourt está dizendo, eu tenho dito, nós não nos relacionamos, assim, eu não cubro o Fluminense hoje, apenas ouço as entrevistas, acompanho o noticiário, mas eu tenho dito aqui nos Donos da Bola, lá na rádio, onde eu faço os meus comentários diários, comentei os últimos 2 jogos do Fluminense, e o tema no último jogo, Fluminense e Bangu, nós tivemos 1 hora de abertura de jornada só do jogo do Fluminense. Então, eu disse todas essas coisas que o Mário Bittencourt está dizendo. O que o Fred representa não é simplesmente você contratar um jogador. Ah, mas ele vale 500... Me perguntaram até quanto é que... Se você fosse presidente, quanto você pagaria? Eu falei, 500 mil pagaria para o Fred. Eu não sento na cadeira, não assino o cheque, é um problema dele, mas 500 mil está bem pago pelo Fred, não é muito dinheiro, não. O que é muito dinheiro por um ídolo? Você não está contratando só um jogador. 800 mil, 900 mil, Fred ganha acho que 950 mil hoje no Cruzeiro, o Fluminense não pode pagar isso, mas pode pagar 500 e traz do ídolo de volta, devolve para ele toda a autoestima que ele perdeu nesses últimos tempos, que deixaram de dar para ele, volta a transformar num ídolo que a torcida do Fluminense sabe cultuar. Ok. Até que ponto foi prejudicial para os grandes clubes a negativa do Flamengo de assinar com a televisão? O Campeonato Carioca. O estadual. Estadual. Em termos financeiros, o contrato não prevê nenhuma redução do nosso valor. Nosso, que você diz, o Fluminense. Exatamente. Não, dos outros 3. Dos 3. Não há nada, mas é obviamente que você tem uma perda indireta, porque, por exemplo, amanhã o meu torcedor não vai poder ver fora do Rio ou de casa do Fla-Flu. Vai ter que ficar e aí na me traz Rádio um ganho Band News. direto com perda de patrocínio, me traz uma perda indireta
com relação a uma série de situações. Mas a cota não diminui. Não, a cota não diminui. Porque o que acontece? E aí, ótima oportunidade que vocês estão me dando novamente. Os contratos que eu peguei estão todos assinados até 2024. Assim, o contrato que o Fluminense tem assinado de estadual e brasileiro tá assinado até 2024. Minha gestão termina em 22. Mas o clube já recebeu isso, mano? Desculpa, é uma pergunta. Já recebeu uma boa parte em antecipação, uma boa parte em luva, já gastou, que é uma discussão até interna que a gente tem, porque a luva tinha que ser recebida proporcionalmente. O clube optou por receber na cabeça lá atrás e não deixou para os outros anos, né? E o contrato do estadual ainda é uma situação diferente, porque lá em 2016, quando houve a renegociação, o Flamengo impôs a condição de negociar o dele em separado. Então ele fez só de 16 a 19. E Fluminense, Vasco e Botafogo fizeram até 2024. Então, por exemplo, teoricamente, tecnicamente, eu como presidente do Fluminense, o Campelo como presidente do Vasco e o Mufarrez como presidente, não temos como mexer nesse contrato que está assinado. O que a gente pode começar a discutir é o contrato lá da frente ou algum aditivo para mudar as condições do contrato que já existe. Para te antecipar, nós já estamos nos falando, nós três. Eu, presidente do Botafogo e presidente do Vasco. Tá? Já tivemos uma conversa prévia com a Globo e vamos ter uma conversa com a federação para a gente poder entender algumas situações que a gente acha que dentro desse próprio bolo a gente pode melhorar o nosso faturamento. Com relação ao Campeonato Brasileiro, teve uma reunião grande na sexta-feira em São Paulo com os presidentes dos 37 clubes que têm assinatura com a televisão. Algumas coisas já foram modificadas, que era uma defesa minha, inclusive, não sei se vocês sabem, mas na premiação de performance foi retirado do contrato atual o pagamento de performance dos últimos 4, dos que caíram, né? Eu, o presidente do Bahia e outros presidentes defendíamos que tem que se dar minimamente alguma coisa para quem cai, para que se tenha a possibilidade de recomeçar o ano seguinte. Então isso vai ser redistribuído dentro do bolo, vai tirar um pouquinho de cada um e basta você aumentar a sua performance que você recupera isso. Tá? E a outra coisa que está se discutindo é, de repente, a redistribuição do bolo, como eu falei para vocês, a mudança de alguns critérios com relação ao pay-per-view especialmente, que a gente entende que a regra hoje é uma regra injusta, né? E, enfim, mas repetindo, a gente tem um contrato até 2024 assinado, assim. Talvez se eu for reeleito, na frente, se eu optar também por ser, enfim. Aí talvez no último ano da minha gestão eu possa renegociar um bom contrato para o próximo. Agora tem um detalhe importante. Vocês estão querendo discutir cotas, existe uma disparidade imensa de 2 clubes para o restante. Sim, sim. Existe. Flamengo e Corinthians. Então eu tenho uma BMW, eu vou ser claro aqui, o Flamengo e o Corinthians, certo? O Flamengo tem uma BMW, o Fluminense tem um Chevette, o Botafogo também tem. Sabe qual é o meu argumento? Você vai entender o meu argumento, não sei se eu tenho tempo. Rapidinho, vamos lá que eu tô... O meu argumento é o seguinte, o jogo em si só existe porque tem 2 clubes jogando. Claro. Então a exibição, ela não tem que ter diferença. A exibição. A performance, quem compra mais a assinatura, enfim, essa ela pode ser proporcional a cada um. Claro. Tá? Entendi. Agora, você botar, por exemplo, só existe o jogo porque tem Flamengo e Fluminense, Vasco e Botafogo. Não é Flamengo contra Flamengo. A exibição em si, a gente entende que ela tinha que ser distribuída de maneira mais igualitária. Claro. Né? E para concluir, você vai ficar chocado com o dado que eu vou te dar. Por que a nossa reunião? Por que nós 3 começamos a pensar nessa reunião? Os campeonatos estaduais dos outros lugares, a televisão paga muito menos no global, mas os clubes grandes ganham muito mais proporcionalmente que os daqui. São Paulo são 28 milhões para cada um grande. É isso. Então, só para você ficar assustado, campeonatos como o Baiano e o Gaúcho pagam 1/4 do que paga o estadual, mas os clubes grandes ganham quase a mesma coisa. O campeonato Gaúcho e Mineiro ganham quase a mesma coisa que nós, que aqui paga 4 vezes mais. Essa é uma das grandes discussões que a gente tem que ter. Entende? É isso. Ok. Presidente, nós estamos a 3 minutos do final. Deixa uma mensagem aí para o torcedor tricolor aí, do seu otimismo para essa temporada aí. Fred, vem aí. Dizer ao nosso torcedor que a gente está trabalhando para recuperar a instituição, está trabalhando para montar um bom time de futebol, como eu havia falado no início do ano, que nós íamos ter um bom time de futebol competitivo.
Nós conseguimos montar um bom time competitivo, esperamos que ele dê resultado. E fazer o meu apelo de sempre, que é que o torcedor acredite no Fluminense, o torcedor que ama o Fluminense se associe, possa nos ajudar mensalmente com o plano de sócio futebol. A gente vai ter para várias categorias, para várias pessoas, para várias condições financeiras. E isso é a grande solução do Fluminense no momento. A sua torcida, que é o maior patrimônio do clube, a torcida tem que entender isso a cada dia, que a gente possa ir crescendo, e que a torcida seja a grande responsável pela recuperação do Fluminense. A gestão é um instrumento, o Mário Bittencourt é um instrumento, os funcionários são instrumentos, os diretores são instrumentos, mas a torcida é que vai fazer com que esse clube volte de novo. História vai ter sempre, na minha opinião, a maior de todas do futebol brasileiro. Mas para voltar a ser vencedor no campo, a gente depende muito de você, nosso torcedor, e a gente conta com vocês. Legal, né? Bacana. Muito né? bacana, muito bacana. Valeu, Acho né? que o Fluminense está em boas mãos. A torcida é o maior patrimônio que o clube tem. A torcida do Fluminense é o maior patrimônio que o Fluminense tem. O Mário consegue resgatar, está conseguindo resgatar isso. Prova, já é o torcedor se associando cada vez mais. A credibilidade que você traz, montando um bom time em pouco tempo, onde que o ano passado sofreu, esse ano você já modifica o seu elenco. Parabéns, Mário. Obrigado. Sucesso cada vez mais aí na sua trajetória. Fala aí, Heraldo, um pouquinho também. Pois o Fluminense está começando uma nova etapa, né? Porque o Mário Bittencourt começou a gestão dele agora. Antes ele pegou aquele tapa-buraco lá, naquele período que saiu o Abade. Agora ele começou o mandato dele. 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. São 3 anos para reestruturar, para o Fluminense começar a fazer aquele caminho que o Flamengo fez há 9 anos atrás. 9 anos o Flamengo levou para chegar onde está. Não é da noite para o dia, ele não tem, ninguém tem varinha de condão para, sim, Salabim, transformar o clube em 3 meses. É o início de uma gestão que promete muita coisa boa para o Fluminense, tenho convicção disso. A informação que você deu em primeira mão aqui já é capa em tudo quanto é site, jornal, já explodiu na imprensa aí. Obrigado, Mário, por ter vindo aqui mais uma vez. Tá certo? Rapaz, me ajuda aqui, pega para mim aqui a camisa. Ele trouxe uma camisa aqui que eu já estava esquecendo aqui. Não, vamos sortear para o torcedor do Fluminense. Vamos sortear para o torcedor do Fluminense aqui, tá certo? Vamos colocar lá no nosso Instagram o sorteio também de uma camisa oficial que o presidente trouxe aqui para a gente presentear a torcida, tá legal? Bacana, tá no ar aí, aqui do programa. Obrigado, presidente. Voltamos amanhã aqui na tela da Band. Tchau, gente.